estejamos próximos uns aos outros, conversando uns com os outros, sentindo o calor humano, que cada vez está mais difícil. E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 84, que tem muito a ver com esse momento que passaremos hoje aqui na casa do Senhor. Salmo número 84. Você que está na sua casa nos acompanhando, se tiver uma Bíblia, quiser abri-la conosco, abra também no Salmo 84 e vamos fazer a leitura junto, amém? A minha versão narra da seguinte forma o Salmo 84, diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O que tem na casa de Deus? Ele fala assim: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, e eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Aí ele fala para mim e para você: bem-aventurado os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, ó Deus, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção e o cobre a primeira chuva. Vão vindo a força em força, cada um deles aparece diante de Deus de Sião. O Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do ungido. Aí ele fala o que para mim e para você é o mais importante. Fala assim: pois um dia nos seus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa de Deus a permanecer da perversidade. Ele quer dizer que o prazer dele é estar na casa de Deus. O prazer dele é louvar o nome do Senhor. E nesse momento é o nosso prazer, estar nesse lugar agora, para poder exaltar o nome desse Deus poderoso, desse Deus vivo, que nos ama, que nos ampara, que nos ajuda, que nos resgata, que nos dá força. E fala: eu não quero estar em outro lugar a não ser na tua presença. Que essa seja a minha oração e a sua oração todos os dias. Que o nosso desejo maior é estar na casa de Deus. Que esse período que nós passamos afastados uns dos outros seja para isso, para nos fortalecer, para nos revigorar e ver como é importante ter um lugar onde congregar. Em tuas mãos somos teus, servos teus, Senhor. Hoje nos visita com poder e com autoridade. Faz milagres, faz sinais, prodígios e maravilhas, que tu és o Deus todo-poderoso, tu és o Deus maravilhoso. Me trouxe a cada um de nós hoje, para que possamos levantar os olhos e contemplar a tua presença. Cura corações, cura almas, cura vida, cura o corpo, cura o interior de quem ouvir a tua palavra hoje. Que ela seja isso, aquele que cura, com o poder de renovar, de transformar, de libertar. A tua palavra tem esse poder, Senhor. Renova-nos, transforma e nos liberta. Enche-nos com o teu poder, é o que eu te peço. E já te agradeço, porque sei que só o Senhor é Deus. Nos visita nessa manhã, que possamos ceiar e sair renovados, transformados, fortalecidos, para enfrentar todos os problemas que virão. Mas nós não tememos os problemas, porque servimos a um Deus grande e poderoso, que está no meio de nós, Senhor. Nos livra, nos liberta, nos resgata, e nessa manhã se manifesta com poder e com autoridade. É o que te pedimos, no nome santo, poderoso e maravilhoso, que é o nome de Jesus. Você que pode, aplauda o Senhor, em nome de Jesus. Vamos louvar o seu santo e poderoso nome. Amém. Graça e paz, igreja. Eu estou muito feliz de estar mais uma vez neste lugar. E não existem palavras para explicar a gratidão de poder voltar aqui e poder engrandecer o nome do Senhor em comunhão com vocês. Eu espero que vocês estejam gratos também. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. O choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Eu não tenho onde temer, porque eu sei que me ama.
toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O teu Jesus. O amor mais seguro do mundo. Não outro igual. O amor mais seguro. O toque mais puro, o amor mais seguro. Jesus, o toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. O toque mais puro, o amor mais seguro do mundo. Obrigada, Jesus. Obrigada pelo teu toque de sinceridade, Senhor. O seu toque que é o toque mais puro e mais cheio de amor. Obrigada, Senhor Jesus, por nos abraçar em teus braços, Senhor. Oh, Senhor Jesus, não temos para onde ir, Senhor Jesus. Porque só Tu és a palavra de vida eterna, Pai. Só Tu tens a palavra de vida eterna, Jesus. Obrigada por nos guardar em Teus braços, Senhor. Aleluia. Aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Antes de eu falar, Tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste Tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99
sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa 99 só pra me encontrar. Posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Obrigada, Jesus. Aplauda o Senhor, amém? Esse amor ousado, esse amor maravilhoso, que às vezes até nos constrange, porque às vezes nós não somos à altura de ser amados dessa forma. E essa pandemia que acometeu sobre a nossa nação, sobre o nosso planeta, nos forçou a ficar em casa. E quando você fica em casa, você é obrigado a viver em família. O mundo hoje está esquecendo disso. O que é família? O que é relacionamento? O que é caminhar junto? O que é perguntar como foi o seu dia? Se preocupar uns com os outros, achar que a vida do outro é mais importante que a sua própria vida. E nós estávamos numa correria, numa jornada meio louca, que o centro do universo chamava-se nós. A minha preocupação era comigo, com o meu alimento, com a minha casa. E quando você desacelera, quando você é obrigado a olhar à sua volta, talvez você há muito tempo não parava para ter uma conversa com o seu filho, com o seu marido. Talvez você não tinha ligado para sua mãe há muito tempo para saber se ela está bem de saúde, para quem tem a mãe ou o pai vivo.
Às vezes tem coisas ruins que acontecem em nossa vida e nos fazem refletir de quem nós somos, como nós somos fracos, pequenos e limitados e dependemos desse amor de Deus. É isso que nós precisamos todos os dias. Esse é o momento de você orar pela sua casa, pela sua família. Você que está aqui presente, você que está no aconchego do seu lar, que valor você dá para a sua família? Eu, quando estava nesse tempo de crise, eu só pensava isso. Que valor que eu sempre dei para minha família, o que nós damos para nossa família. Porque nós pensamos que família é só um jargão, é o sobrenome que você carrega, um brasão que tem na parede. Não é nada disso. Família são pessoas que Deus lhe deu sobre a sua responsabilidade, sobre a sua tutela. E um dia nós teremos que dar conta não só das nossas vidas, mas do que nós influenciamos ou fizemos na vida de terceiros. Eu quero que você reflita como está a sua casa, como está a sua família, como estão os seus essa manhã. Que valor você dá para a sua família. E nunca se esqueça, foi Deus que a deu a você. Foi Deus que lhe deu. E tudo que Deus nos dá é bom. Tudo que Deus nos dá é bom. Não importa que talvez você ache que tenha defeitos. E se a sua família não é perfeita, bem-vindo ao clube. Ninguém tem família perfeita. Ninguém. Nós assistimos às vezes comerciais de televisão, aquela coisa perfeita, né? O marido loiro, a mulher loira, esguio, os filhos tudo lindinho, correndo na casa, aquele palacete. Isso fica muito bonito em comercial de manteiga, de margarina, de shampoo. Mas a vida não é assim. A vida não é assim. Mas para que você vença a sua vida, que você vença as dificuldades, só tem um jeito. É com a presença de Jesus. Nós vamos orar para Ele essa manhã. Eu quero que você entregue a sua casa, que você entregue a sua família, que entregue os seus entes que não são perfeitos, como você também não é. E peça para que Ele venha cada dia, te renove, te restaure e te mostre no meio dessa escuridão que você cantou, que traz luz para as trevas. Que você está olhando, talvez não está vendo saída para algumas situações na sua casa e na sua família, mas você não cantou isso aí? Que Ele traz luz para as sombras, que Jesus venha iluminar os seus olhos, te iluminar o seu coração, e você a partir de hoje possa dar uma direção melhor para a sua casa, para a sua família, para os seus filhos, para todos que estão à sua volta, que você seja esse instrumento guiado e ungido por Deus. Vamos orar. Pai amado e Deus maravilhoso, confiamos em Ti, meu Pai, porque o Senhor é o caminho, é a verdade, é a vida. Só o Senhor é Deus. Eu te peço que nessa manhã cada casa, cada lar, cada família esteja debaixo da Tua mão, da Tua graça, do Teu poder, da Tua verdade, da Tua justiça. Que o Teu Espírito Santo nos unja, nos liberte, nos transforme, nos restaure. Limpe os nossos olhos, Senhor, e possamos ver aquilo que estamos fazendo de errado na nossa casa. Nos ensina a ser servos fiéis de tudo aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos. A nossa casa, nosso lar, nossos filhos, nossa esposa, nossos parentes, meu Pai, são o bem maior que temos. A minha esposa tem que ser aquele bem que eu tenho que cuidar com todo cuidado e todo carinho. O seu esposo também, Senhor. Nos ensina a ter esse coração manso, esse coração suave, esse coração que ouve a Tua voz, e no meio da calamidade, da dificuldade, ficamos em pé, Senhor. Que nenhum lar venha ser destruído por essa crise, que nenhum lar venha ser destruído por essa pandemia. Pelo contrário, Senhor, nos faça mais unidos, nos faça mais próximos, nos faça ser famílias de Deus, famílias de Deus. Isso, que nos importemos uns com os outros, não só de palavras, mas principalmente de atitudes, Senhor. Que não tenhamos a postura na frente das pessoas e outra quando estamos sós, não. Que sejamos íntegros e retos em toda e qualquer situação. Que sejamos o mesmo, independente do problema que se abate à nossa porta. Senhor, faz isso. Que o nosso lar tenha a Tua presença, que o nosso lar tenha o Teu Espírito Santo, nossos filhos, nossos netos creiam, crendo que só o Senhor é Deus. Nos ensina a ensinar com atitudes o que é confiar em Deus. Nos dá aqui lares fortes, lares restaurados, lares moldados conforme a Tua palavra e a Tua verdade. Nos guia, porque mesmo que andemos pelo vale da sombra e da morte, nós não temeremos, que sabemos que o Senhor está conosco. É isso, é essa certeza que nos nutre, é essa certeza que nos sustenta, que o Senhor está conosco em toda e qualquer situação. Não importa
enfermidade, não importa o problema. Senhor, me ensina a ser um bom pai, me ensina a ser um bom filho, a ser um bom amigo. Me ensina a ser exemplo do Senhor aqui na terra, meu Pai. Nos faz caminhar na Tua direção. Repara lares, repara relacionamentos, repara famílias, cura a alma, cura o interior, cura a vida financeira, Senhor, de cada um nesse lugar. E nos faz olhar para o Teu alvo. O alvo é Cristo, o alvo é o Senhor. O alvo é ter um lar renovado, restaurado, porque não importa o que estiver acontecendo lá fora, a nossa casa é um porto seguro, é o lugar da Tua presença, é o lugar do Teu poder, é o lugar onde Tua graça se manifesta, que as pessoas entrem, meu Pai, e não sinta só o perfume que passamos na casa, mas sinta a Tua presença no nosso lar. Sinta o Teu Espírito Santo em nossas vidas, em cada ato que tivermos. Senhor, faz isso. Revigora e cura cada casa, cada lar, cada família, cada irmão que está aqui dentro, cada irmão que está nos vendo, onde a nossa voz alcançar, que o Teu Espírito Santo acha com poder, com graça, com intrepidez, curando, restaurando e libertando. Cura cada casa, cada lar e cada família nessa manhã, Senhor. É o que te pedimos e já cremos no milagre, Senhor. Cremos, porque não há impossíveis para Deus. Não há impossível para aquele que clama, é aquele que diz, aquele que bate, a porta se abre, aquele que busca, encontra, Senhor. Queremos encontrar os Teus átrios nessa manhã. Queremos, como foi dito no Salmo, o pardal encontrou casa, andorinha, ninho para si, para os seus filhotes. Nós queremos isso, encontrar a Tua presença e sentir paz, sentir mansidão, sentir conforto e sentir a alegria da salvação que só o Senhor pode dar. Abençoa cada casa, cada família, cada filho Teu, que possamos em nome de Jesus resplandecer a Tua grande e poderosa luz por onde quer que achamos. A nossa casa seja esse porto seguro, seja esse lugar de paz, de graça e de harmonia, que só existe quando o Senhor se faz presente. Habita cada casa, cada lar e cada família. É que eu te peço, nome único, nome santo e maravilhoso, que é o nome de Jesus. E como nós sempre falamos aqui, e que você possa falar em alto e bom tom, haja que houver, a que preço for, eu e minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Que isso seja uma verdade na sua vida, não só palavras vãs, mas seja a sua meta a partir de hoje, que a sua casa esteja na presença do Senhor. Vamos aplaudir o Senhor no nome de Jesus. Podeis assentar no nome de Jesus. Eu quero que você abra sua Bíblia. Nesse momento é nós ofertarmos a casa de Deus. Eu quero que você vá para o Evangelho de Lucas, no capítulo 6, no versículo 38. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 38. Esse momento, para a maioria de nós, estava difícil. Nós trazemos a nossa oferta em espécie aqui para a casa de Deus. E você que está no meio de nós aqui, que trouxe o seu dízimo e a sua oferta, nós vamos dar a oportunidade para que você entregue para Deus aquilo que Ele já trouxe para você. E você que está nos assistindo pela internet, pelo YouTube, se você quer e pode ofertar na casa de Deus, você entra em contato com o Alex ou com o Davi nos obreiros, pegue o número da conta corrente e contribua na casa de Deus. Essa obra não pode parar e cabe a nós fazermos todos os dias que ela caminhe, que ela sustente e que ela esteja em pé. Lucas capítulo 6, no versículo 38 diz assim: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiveres medido, vos medirão também. A minha profissão, eu sou autônomo, trabalho por conta, dependo. A gente fala assim, eu dependo das pessoas, mas eu dependo de Deus, como todos nós. E quando essa pandemia entrou nesse país, no planeta, eu comecei a ficar apavorado, porque aquilo que nós não conhecemos, aquilo que é novidade, tem o poder de nos assustar. E eu fiquei pensando, como é que eu vou sustentar minha casa, se eu dependo de terceiros? Eu quero dizer, quando ele diz lá em Mateus 6, que as aves do céu não têm ninho, não têm celeiros, não juntam, mas elas confiam tanto em Deus que todo dia Deus dá provisão para cada uma delas. E a nossa vida se pauta no mesmo molde.
Nós não dependemos do nosso saldo bancário ou da conta, ou quando você estocou, mas você depende da graça e da misericórdia de Deus. Nós dependemos o tempo todo disso. E nesse termo, essa palavrinha pequena, dai, que quando nós estamos no meio de crise, ou no meio de confusões, ou muitas vezes achando que não vamos ser supridos, você dá algo para alguém fica difícil demais. Você tirar algo que tem em suas mãos é complicado demais. Mas a Bíblia explica que para a gente ser abençoado, você tem que aprender a abençoar as pessoas à sua volta. Você tem que aprender a abençoar quem precisa, quem é necessitado. Se você tem algo na sua casa, talvez que você não use, mas você quer guardar, porque pode ser que eu vou usar. Aprenda a contribuir, a dar para as pessoas. Ele fala assim, quando você aprende a dar, quando você não tem apego financeiro àquilo que você tem, ele diz assim: dai, e dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que vos tiveres medido, vos medirão também. E quando eu leio sempre esse final, com a medida que tiveres medido, vos medirão também. E essa medida não é medida sólida que você pega, que você pode dimensionar. Essa medida chama graça de Deus, misericórdia de Deus. Quando você faz as coisas com amor, você vai ser pago com a mesma moeda chamada amor. Quando você dá para Deus com generosidade, com graça, com abundância, sem avareza, porque você quer abençoar a obra de Deus, Deus faz a mesma coisa com a sua vida e te dá generosamente. A medida que Ele usa chama graça, chama bênção, chama amor. Então tudo que você tem na sua casa, Deus deu porque Ele te ama. Tudo que você tem no seu dia a dia, Deus deu porque Ele te ama, porque Ele te reconhece, porque Ele sabe quem é você. Não olhe para a sua situação presente, não olhe para o que está passando agora e acha que isso vai pautar a tua vida toda. Você depende da graça e da misericórdia de Deus aqui, nessa manhã. Eu tenho certeza que na minha crise você passou por problemas e passa por problemas. Mas se você confiar em Deus, Ele vai medir a sua vida com essa medida aqui. Com a medida que tiveres medido, vos medirão também. Comece a dar a sua oferta, o seu dízimo, confiando que Ele é o Deus provedor, que Ele é o Deus galardoador, que Ele é o Deus que faz transbordar o tempo todo na tua casa. E você fala, caramba, mas não está transbordando. Esse discurso que você está falando aí não cabe para mim, não é para mim. Mas eu quero perguntar como está o seu coração. Se você chega na sua despensa todo dia e acha que não vai dar, vai faltar, vai complicar, e falamos que confiamos em Deus, eu acho que eu não vou conseguir até o fim, eu acho que não vai dar. Então começa a mudar o seu discurso e começa a confiar um pouco mais em Deus. Começa a crer que Ele é o Deus galardoador daqueles que o buscam. E você está buscando Deus. Eu vou te falar uma coisa meio complicada aqui, que muitos não são pais, mas quem é pai vai entender o que eu estou dizendo. Quando meu filho pede algo e eu vou na loja comprar, eu normalmente não vou procurar o mais barato, eu vou comprar o que ele quer. E se eu puder, eu compro algo melhor ainda, porque é alguém que eu amo, não é assim? E a gente crê que Deus não usa a mesma medida. Deus não dá por pedaço, Deus não dá por cortesia, Ele dá por amor. Amém? Pegue o seu envelope mesmo vazio, levante ao céu, consagre a Deus, crendo que Ele é o Deus que te abençoa todos os dias, que Ele é o Deus que fez que o ar entrasse nos seus pulmões hoje. Você está em pé nessa manhã, que você possa crer o tempo todo que a tua provisão, o teu salário, tudo está nas mãos de Deus. Amém? Vamos orar. Pai amado, é Deus maravilhoso, muito obrigado, Senhor, por poder ofertar na tua casa, poder contribuir na tua casa. Que o teu Espírito Santo guarde as nossas finanças e nos dê discernimento para gastar naquilo que não é pão. Que o nosso dinheiro prospere, que o nosso dinheiro sobre para suprir a tua obra, sobre para suprir as pessoas que precisam. Que o nosso coração não esteja agarrado a Ele, pelo contrário, que sejamos libertos nessa manhã desse medo tremendo de faltar. Essa tua palavra diz: aquele que dá porque te ama nunca vai faltar, pelo contrário, vai transbordar. Abençoa cada lar, cada família, cada filho teu que está aqui nessa manhã. Que possamos, em nome de Jesus, com os nossos olhos, ver a tua provisão, ver a tua bênção, a tua graça e o teu poder se manifestando em cada casa. Abre portas de emprego no meio da crise. Abra soluções onde parece que é impossível, Senhor. Apacenta as águas, apacenta as dificuldades, e que possamos, em nome de Jesus, falar das tuas bênçãos e possamos ajudar quem precisa, porque o que temos não é nosso, mas vem e provém de ti.
É o que eu creio e é o que eu te agradeço nesse momento. Nome único e poderoso, que é o nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe suas finanças, no nome de Jesus. Bom dia, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. É muito bom estar com vocês aqui presencialmente. Nós estamos retornando com nossos cultos. Gradualmente a gente vai voltar com os cultos presenciais. Isso é um início. E parte da igreja do Senhor está aqui e parte está nas casas. Mas nós cremos que a presença do Senhor está aqui e está com todos aqueles nossos irmãos que não podem estar conosco. Amém? Nós já fomos abençoados até esse momento e nós louvamos a Deus por isso. Nossos cultos de quarta-feira continuarão ainda via live. Então eu pediria para que você não deixasse de participar. E também nossas células, elas continuarão ainda online. Não deixe de se envolver, não deixe de estar reunido. Amém? Quarta-feira agora então, segunda-feira, mas melhor dizendo, nós temos a célula ali na Vila Mirante, na responsabilidade do diácono Edson. Na quarta-feira nós temos culto de ensino. E aí também é um dia de jejum, onde nós jejuamos. Eu gostaria de estar convidando você a jejuar. A oração e o jejum são muito importantes, amém? E também o nosso culto de ensino à noite, às 8 horas da noite, pontualmente, nós estaremos ministrando a palavra com um tema novo. Já é o terceiro tema que nós estamos estudando, perseverando na doutrina dos apóstolos. Nós terminamos de estudar perseverando nos relacionamentos. E agora começamos a estudar perseverando na doutrina, no ensino, né, dos apóstolos. Já é o terceiro subtema que nós vamos dividir com os irmãos nesta quarta-feira. Semana passada ministramos a pessoa de Deus. Como é importante nós conhecermos a Deus. Nesta quarta-feira nós vamos estar estudando sobre conhecendo Jesus, né? A importância de termos conhecimento da pessoa de Jesus. Deus Pai é a primeira pessoa da Trindade, Jesus a segunda pessoa da Trindade. Essas coisas a igreja deve conhecer, amém? Então eu convidaria você a estar conosco. Na sexta-feira, como eu falei, células, também ali no Jardim Guarani, na responsabilidade do diácono Alex, também virtual. Em Pirituba, na responsabilidade do André. E na Vila Nova Cachoeirinha, na responsabilidade do pastor Valdemir. Não deixe de se envolver. Relacionamentos é muito importante para nós também. Se você tiver algum pedido de oração, você que está aí na sua casa, aonde você estiver, então eu queria que você mandasse um recado para o nosso WhatsApp. WhatsApp número 94788-8185. 94788-8185. Se você tiver algum pedido de oração, ao final do culto nós estaremos orando. Amém? Eu creio que é só. Não deixe de se cadastrar lá no nosso YouTube. Nós estamos armazenando todas as nossas mensagens. Está muito bem organizado ali no YouTube, para que você possa ouvir e indicar para alguém também, amém? Nossa igreja é uma igreja voltada à palavra de Deus, voltada ao estudo da palavra de Deus. Nós estamos fazendo tudo que nós podemos para que tenhamos a excelência. Lógico, ninguém é mestre, ninguém é doutor, PhD, né, Adriano? Mas nós estamos tentando fazer o máximo com excelência para que a igreja seja nutrida e edificada na palavra de Deus. Nós temos uma visão, perseverando no ensino, perseverando nas orações, perseverando nos relacionamentos e perseverando no partir do pão. Fiquei muito feliz porque uma irmã
colocou um quadrinho ali da nossa visão. A visão não é humana, não é do pastor Joaquim, é da palavra de Deus. Amém? Vamos estudar a palavra do Senhor neste momento. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus ali em 1 João, capítulo 1, verso 5 a 10. 1 João. 1 João, capítulo 1. Há 15 dias atrás, nós já começamos a estudar a palavra de Deus. Em 1 João, estudamos do verso 1 ao 4. Nessa manhã, nós vamos continuar estudando a partir do verso 5 ao 10. Vamos expor as escrituras aqui, para que o Senhor venha falar conosco. Amém? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Quando eu estava virtualmente eu não podia falar isso, mas presencialmente eu posso. Que bom que você está comigo, aqui, conectado, agora presencialmente. Amém? Então diz assim o versículo 5 de 1 João. Diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra está em nós. Vamos orar a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por este momento rico, Senhor, por essa oportunidade, Senhor, maravilhosa de estar reunido com a tua igreja, Senhor, com aqueles que estão aqui, com aqueles que estão em casa. Senhor, é motivo de muita alegria, Senhor, louvar a Deus, estar, ó Deus, juntamente com a tua igreja, Senhor. Nessa hora, Senhor, eu peço para que o Senhor venha me usar. Humildemente eu te peço. Venha falar, Senhor, aos nossos corações, venha, ó Deus, trazer a nós o que está no teu coração, Senhor. Por favor, Senhor, nós precisamos ouvir a tua voz. A tua voz, Senhor, a voz das Escrituras Sagradas. Pai, em nome de Jesus, humildemente eu te peço, me usa, Senhor, me esconda, Senhor, à sombra da tua cruz, para que somente o Senhor apareça, para que a glória, Senhor, seja somente tua, Senhor, e não de homem algum. Essa é a minha oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando nós estudamos o versículo 1 ao 4, nós vimos que a ênfase do apóstolo João foi sobre a pessoa de Jesus, sobre que Jesus é o verbo de Deus, sobre que Jesus é a palavra de Deus. Essa palavra estava lá no início. Eu não posso me mexer muito, tenho que me acostumar a ficar aqui no mesmo lugar. Eu já ia para lá ou para lá, mas tenho que ficar aqui. Então, meus irmãos, Jesus estava com Deus desde o início, desde antes do início, porque Jesus é Deus. Nós tivemos a oportunidade de dividir com os irmãos naquela oportunidade sobre isto. E hoje a ênfase é em Deus. Enquanto ali a palavra de Deus falando no versículo 5, ora, a mensagem que da parte dele. Quem é dele? Jesus. João está falando. A mensagem que eu ouvi de Jesus
é essa: que Deus é luz. Nós não podemos ter comunhão com Deus e com os irmãos sem santidade. É impossível andar nas trevas e ter comunhão com Deus. Porque a palavra está falando aqui que Deus é luz. Essa é a mensagem que eu ouvi dele, Jesus, João falando. Deus é luz. A luz faz parte de Deus. A luz é um atributo de Deus. Então, não tem como a gente querer caminhar com Deus andando nas trevas. Não tem como. Falar uma coisa, e quando a gente fala em andar, é nossas ações, né? É o nosso dia a dia, a nossa vida. Então, falar uma coisa e fazer outra é uma contradição. Deus, nessa manhã, nos chama a refletir sobre essas coisas, sobre a nossa vida, como está a nossa vida diante de Deus. Viver nas trevas e afirmar que tem comunhão com Deus é uma mentira, não tem como. Então a gente nessa manhã está sendo desafiado, Tony, desafiado por Deus a refletir sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada com Deus. Se realmente a nossa prática de vida condiz com aquilo que a gente está falando, né? Com aquilo que a gente diz. Então, primeiro, versículo 5 diz assim: ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é luz, e não há nele nenhuma treva. Não há nenhum resquício de trevas em Deus. É da natureza de Deus ser luz. 3 coisas sobre isso. A primeira, é da natureza de Deus se revelar. A luz, quando nós acendemos a luz, ela ilumina. Ela ilumina tudo que está ao seu redor. É como essa lâmpada aqui. Nós temos aqui, ela está iluminando aqui essa faixa aqui, para que saia melhor ali na filmagem, no vídeo. É da natureza de Deus a luz. A luz ilumina, como essa luz, o exemplo que eu dei. Eu não posso olhar para ela, senão eu fico cego. A luz ilumina, revela, traz conhecimento da verdade. Então, olha que coisa interessante. Quando a palavra de Deus fala que Deus é luz, Deus quer se revelar. Deus quer se revelar a nós. E nós só podemos conhecer a Deus porque Ele decidiu se revelar a nós. Deus quer que nós o vejamos. Deus quer que nós o conheçamos. Essa é a primeira coisa que a gente aprende quando a palavra do Senhor fala que Deus é luz, que Ele quer ser conhecido, Ele quer iluminar, porque a luz existe para iluminar. Então Deus, Ele quer se revelar a nós. Uma outra coisa que nós aprendemos é que Deus, Ele é santo e puro. Não existe nenhuma treva, nenhuma impureza em Deus. Quem quiser se relacionar com Deus vai ter que andar na luz. Vai ter que andar em santidade. Esse Deus que derrama luz nas minhas trevas. Nós cantamos isso pela manhã. Não cantamos? Deus quer derramar luz nas nossas trevas. Deus quer se fazer conhecer. Deus quer se revelar a nós. Nós é que precisamos andar em santidade, andar na luz de Deus.
Deus não pode se relacionar com aqueles que andam em trevas, aqueles que rejeitam a luz de Deus, aqueles que não querem andar em santidade. Mas está no seu coração se revelar a nós. Mais uma coisa, Deus sabe de todas as coisas. A luz de Deus ilumina a tudo. Não há nada que a luz de Deus não possa iluminar. Ou seja, nada fica oculto de Deus. Um dia como o de hoje, nós vamos participar da mesa do Senhor. É fundamental que nós reflitamos na nossa vida, para ver como ela está. É pela graça que nós somos salvos. E esse versículo fala de graça porque a luz de Deus quer se revelar a nós. Ele quer que nós o conheçamos. Ele veio até nós. Isso fala de graça. Mas nós precisamos andar em santidade também. Então nós precisamos andar fugindo do pecado, fugindo de tudo aquilo que nos leva para longe de Deus, que é treva na nossa vida. Nós devemos estar atentos a tudo aquilo que quer apagar a luz de Deus da nossa vida. Nada fica oculto aos olhos de Deus. É impossível se esconder de Deus. 3 erros que as pessoas cometem a partir do verso 6. Diz assim: se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Isso significa tentar enganar os outros. Há pessoas que tentam causar uma boa impressão. Vêm à igreja, cantam, louvam a Deus, levantam as mãos. Eu diria que até pregam. Mas andam em trevas. O apóstolo João aqui nos chama a atenção para que nós venhamos ter uma vida clara diante de Deus e das pessoas. Não adianta a gente querer vir à igreja, mas andar nas trevas. A palavra de Deus diz que se nós dissermos que temos comunhão com Deus, mas andarmos nas trevas, nós estamos mentindo. O que importa para nós, irmãos, é depois que nós saímos desse lugar. É onde você mora, com quem você se relaciona, o que você faz. Como nós vimos, Deus ilumina tudo. Ele sabe de tudo. O que importa não é aqui. O que importa é o que você é diante de Deus. É isso que o apóstolo está falando para nós. Não adianta a gente tentar causar uma boa impressão se a gente não tem vida com Deus. Pessoas que mentem, que estão andando na luz, mas na realidade estão andando nas trevas. Quem é da luz não pratica o que está nas trevas. Quem é da luz foge daquilo que pode roubar a presença de Deus nas nossas vidas. É isso que a palavra de Deus está nos ensinando nessa manhã. Fuja de tudo aquilo que pode roubar a luz de Deus da tua vida. Fuja dessas coisas. Deixe a luz de Deus brilhar na tua vida.
Amém? Não há como viver no erro, no pecado, e falar que nós temos uma comunhão com Deus. Não tem como. Por isso que tantas pessoas estão sem vida e sem poder. Vivem uma vida de mentira. Uma vida seca de Deus. Deus nos chama nessa manhã a viver uma vida autêntica diante dEle. Versículo 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Aqui, a pessoa, ela tenta enganar a si mesma. Por quê? Porque ela diz que não tem pecado nenhum. E o apóstolo João fala aqui no versículo 8 que a nós mesmos nos enganamos se a gente dizer que não tem pecado nenhum. Ou seja, a verdade não está em nós. Tentar enganar a si mesmo é dizer que não vive uma vida de pecado, mas querer andar com Deus. O pecado nos leva a mentir, não apenas para os outros, como nós vimos, tentar causar uma boa impressão, mas para nós mesmos. Por quê? Porque o pecado, eu estava limpando aqui com o Adriano, nós estávamos, né, Adriano, limpando aqui, e ali, por conta de nós ficarmos um bom tempo sem limpar a igreja, ficou um lodo ali, e eu vi aquilo, e eu com ele falei: Adriano, isso aqui parece pecado. Pecado quanto mais você jogava com a mangueira e varria, ele espirrava na parede, ele espirrava na perna, ele espirrava e ia sujando. Eu falei: meu Deus, será que isso aqui não vai ter fim? O pecado é assim. A sutileza do pecado faz com que a gente tente fazer média com as pessoas. A gente esconde. E está tudo bem. Mas vai chegar um momento que você vai acreditar realmente que você não tem pecado. Você vai começar a mentir para você mesmo. Você vai falar: não, mas isso daí, você nem vai sentir que é pecado. Você fala: tudo bem, quem é que não faz? Né? A carne é fraca, mas o versículo que diz isso diz assim anteriormente: o espírito está forte. Então, a gente tem que tomar cuidado com o pecado, porque ele começa na sutileza, tentando fazer uma média, escondendo aqui, escondendo ali. Daqui a pouco você vai estar acreditando. Por isso que o versículo diz que a verdade não está em nós. Quando nós vivemos dessa forma, quando nós falamos assim: não tem pecado nenhum nisso, então nós mesmos estamos enganando. E diz a palavra que a verdade não está em nós. Nós vivemos uma mentira, nós acreditamos naquilo. E é assim que o pecado faz. Começa pequeno, mas depois você vai começar a acreditar. Você vai enganar você mesmo. Mas não tem problema nisso. O problema não é enganar os outros aqui. Já passou disso, mas é enganar a si mesmo. O pecado faz a gente perder a consciência. Mente cauterizada. Tem gente que está com a mente tão cauterizada. Sabe o que é mente cauterizada? É quando você peca e você nem vê que você pecou. Tem um versículo, tem uma ilustração que a gente sempre fala que a nossa consciência é como se fosse um quadrado que está dentro da nossa cabeça. E a nossa cabeça, ela é redonda, né?
E o quadrado está lá. E quando a gente peca, esse quadrado gira. Ele faz assim, ó, trac. E aí, quando isso acontece, você, opa, eu errei, eu pequei. E você volta para Deus e pede perdão. E ali o Senhor te perdoa, né? Mas quando você começa a pecar muito, aquele quadrado começa a girar muito, sabe? E vai chegar um momento que as pontas desse quadrado vão se desgastar e vai ficar redondo. O quadrado fica redondo. E aí vai girar e você não vai sentir mais. Mente cauterizada é assim. É quando a gente peca e a gente não sente mais. A nossa consciência já está cauterizada, já se acostumou com aquilo. Então nós precisamos prestar muita atenção nestas coisas. O pecado, ele torna insensível o nosso coração. É possível você viver em pecado e achar que está tudo bem com relação a Deus. Pessoas de mente cauterizada, com coração insensível, elas vão querer continuar fazendo as mesmas coisas que elas faziam em pecado. Está errado. O versículo 8 fala que se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nós nos enganamos. E a verdade não está em nós. Quando a gente faz isso, a gente nega a existência do pecado, aquilo que eu estava falando. Em Mateus 26, 41, diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Que nós vigiemos e oremos, para que nosso espírito sempre esteja forte. Amém? Mais uma questão ainda com relação ao pecado. Além de tentar enganar os outros, versículo 5, além de tentar enganar a si mesmo, versículo 8, a gente tenta enganar a Deus, versículo 10. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e sua palavra não está em nós. Ou seja, aqui a gente tenta enganar a Deus, fazer Deus de mentiroso. O pecado pode fazer a pessoa mentir para os outros, para si mesmo e até para Deus. E pior, quando a gente está nesse estágio, a gente tenta fazer Deus de mentiroso, porque a mentira não está em Deus. Deus é verdadeiro. A verdade faz parte de Deus. E a gente tenta falar que Deus é mentiroso. Não, mas não está na palavra isso. E hoje está na moda a gente pregar um evangelho água com açúcar. Um evangelho que tudo pode. Tudo pode. Depois você vai na igreja e toma ceia. E tudo bem. O evangelho fraco. Jesus está falando que a gente tem que orar para que a gente não caia em tentação. E tem muita gente vivendo de relaxadamente, achando que Deus é só amor, e a gente esquece que Deus é santo. Os querubins, os serafins, nós estudamos isso na quarta-feira, cantam diariamente perante a presença de Deus: santo, santo, santo é o Senhor. E a gente quer se relacionar com Deus de qualquer maneira. Deus é um Deus santo também. E a palavra dele diz, sabe o quê? Sem santidade ninguém verá a Deus. Não adianta a gente tentar enganar a Deus ou fazê-lo mentiroso. Aquele que encobre os seus pecados
ele deixa de praticar a palavra de Deus. Tem muita gente falando que isso daqui acusa. Tem muito pastor aí pregando, sabe, que isso daqui já era. Tem muito pastor desviando da fé. A gente tem que voltar para cá e aprender a praticar a palavra de Deus, a deixar a mentira e se voltar para a verdade. Essa semana eu fiquei sabendo de um pastor que eu ouvia antigamente, nunca mais eu ouvi ele, mas que ele caiu da fé. E eu fiquei pensando, por quê? Como pode? É sutil. Se a gente não vigiar, é sutil. Começa de mansinho. Daqui a pouco você vai chegar nesse estágio de tentar fazer a palavra de Deus mentirosa. E Jesus falou: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vai até Deus senão por mim, disse Jesus. Ele falou: eu sou o caminho, o quê? E a verdade. E como nós estudamos lá no versículo 1 ao 4 do 1 João, Jesus é a palavra de Deus. Jesus é o alfa e o ômega, a primeira palavra do alfabeto grego e a última. É Ele quem tem a primeira palavra e a última. Meu irmão querido, nós nunca podemos nos esquecer dessas verdades, para que a gente seja forte diante de Deus, para que a gente tenha um espírito forte, inabalável, não por nós mesmos. Porque se nós não vigiarmos, diz Jesus, a gente vai cair. Mas se a gente estiver firmado na verdade, e Ele é a verdade, Jesus Cristo, nós nunca cairemos, porque nós estamos firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Amém? E aí, meu irmão, o apóstolo João, ele fala duas coisas que eu queria dividir com vocês. A primeira está no verso 7. A palavra, ela nos orienta ali no verso 7 ao quê? A andarmos na luz. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Como a palavra de Deus é maravilhosa, como a palavra de Deus é linda. Por quê? Porque mesmo que a gente está andando em trevas, mesmo que a gente pecar, mesmo que a gente tentar fazer Deus de mentiroso, mesmo que a gente quiser andar sem Deus, Deus, através da sua palavra, nos diz assim: olha, se vocês andarem na luz, vocês vão ter comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus vai nos purificar de todo o pecado. Ainda dá tempo da gente andar na luz. Andar na luz vai produzir dois resultados. Você vai ter comunhão com os seus irmãos. Como foi difícil esse tempo longe de vocês, sabe? De ter o virtual. A igreja vai ter que aprender a se relacionar de uma forma virtual. Mas como é bom estar perto um do outro. Como é bom, não podendo se abraçar, mas dar um toquinho com a mão, né? Olhar nos olhos, estar perto, falar. Como é bom isso.
uma das consequências ou resultados que é andar na luz, e Jesus é a luz do mundo, diz a palavra. Quando nós estamos em Deus, quando nós estamos bem com o Senhor, produz comunhão uns com os outros. E a verdadeira comunhão, ela só acontece na luz. Não adianta a gente querer mentir, como a gente viu lá atrás, né? Tentar causar uma boa impressão. Não. Quando a gente está na luz, a gente ama, a gente quer estar perto, a gente quer ajudar, a gente sofre junto. Isso é comunhão. Na luz, não há motivação errada. Por isso que uma igreja forte, uma igreja que se relaciona, uma igreja que está sendo edificada, uma igreja mesmo. Não estou falando de ajuntamento de pessoas, nós estamos falando de igreja. E igreja não é as cadeiras, nem o púlpito, não, nem as paredes, não. Igreja são as pessoas. A igreja, uma igreja forte, uma igreja edificada, é uma igreja que não tem motivação errada. Eu vou me aproximar desse aqui porque eu quero um benefício, eu quero me beneficiar de algo, Não há motivação errada, não há distorção de palavras, não há falsidade. Andar na luz é ter sinceridade. Por isso que o apóstolo João falou: se vocês andarem na luz, vocês vão ter comunhão uns com os outros. Comunhão, uma igreja verdadeira é uma igreja que se relaciona, que não tem falsidade, que se ama. Por isso que a gente passou quase 3 meses estudando como se relacionar, para que a gente seja forte. Não uma igreja onde os seus membros não se relacionam, não estão nem aí uns com os outros, não. Mais uma coisa que o versículo fala para nós, aí o versículo 7, aquele que andar na luz vai ter a purificação dos seus pecados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. E é essa nossa vitória, meu irmão. Num dia como o de hoje, que é de Santa Ceia, é a celebração da vitória. Você não precisa andar caído, você não precisa andar nas trevas, você não precisa andar em pecado. Por quê? Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Deus quer que nós andemos na luz de Deus. Deus quer que nós andemos em relacionamento com Ele, com Deus. E isso vai fazer com que nós nos relacionemos de uma forma maravilhosa. Deus vai nos purificar. Olha que coisa maravilhosa para nós essa manhã. E o sangue de Jesus, ele é suficiente para nos limpar. Ele é suficiente. Nós não precisamos de mais nada. Só do sangue dele sobre as nossas vidas, sabe? Quando você estiver no dia a dia, lá no seu dia a dia, no seu cotidiano, imagina só, o inimigo, o diabo, ele vai vir diante de Deus te acusar, vai vir querer te denegrir, vai vir te derrubar. Mas o Senhor, meu irmão, presta atenção nisso. Quando acontece isso, o Senhor fala: não, esse não, esse tem, esse é meu, esse pertence a mim, esse tem a marca do sangue nele, o sangue de Cristo. Esse você não pode tocar, esse pertence a mim.
porque o sangue do seu Filho, Jesus Cristo, nos purificou, nos tornou de injusto para justos, nos tornou de inimigos em filhos amados. Amém? Diz a palavra ali em João, capítulo 1, verso 29. João, capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, viu João, aqui é João Batista, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E em João, capítulo 8, verso 12, diz assim, João capítulo 8, verso 12. De novo, Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a vida eterna. Jesus falando que Ele é a luz do mundo. E que se nós seguíssemos a Ele, nós não andaríamos em escuridão, mas nós teríamos a luz da vida. Amém? Glória a Deus por isso. Mais um último ponto para nós aqui. O versículo 9 diz assim: Se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. A palavra confessar é muito importante aqui. Confessar os pecados a Deus produz, primeiro, comunhão com Deus. Em Provérbios, capítulo 28, verso 13, diz assim: O que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A importância de confessar, porque se confessar, vai alcançar misericórdia, mas se encobrir, nunca vai prosperar. Mas um detalhe aqui do versículo: os que as confessa e deixa. Está falando, e deixa. O que as confessa e deixa alcançará misericórdia. A palavra confessar no grego é a palavra homologeu, que significa concordar, dizer a mesma coisa, homologar. Eu estou muito habitualizado com essa palavra homologar, que tudo que eu faço na justiça precisa ser homologado pelo juiz, senão não tem validade. O juiz tem que dizer a mesma coisa. Se eu fizer qualquer acordo e com meus clientes e levar para o juiz e o juiz disser não, o juiz tem que dizer a mesma coisa. Tem que concordar, tem que homologar o que a gente fala. Quando a gente confessa a Deus os nossos pecados, a gente está concordando com Deus. Senhor, realmente isso é pecado. Isso que eu fiz, realmente, eu concordo com o Senhor. É dizer a mesma coisa para Deus. É concordar com Deus. Confessar. Confessar os pecados
é ser honesto com Deus e consigo mesmo. A gente tem que se arrepender, a gente tem que confessar os nossos pecados sinceramente. E a gente tem, como o versículo lá de Provérbios diz, deixar de fazer as coisas erradas. Somente pela confissão, somente quando você concordar com Deus sobre determinado pecado na tua vida, somente quando isso acontecer, é que haverá perdão. E também somente depois disso é que haverá purificação. Perdão e purificação. Perdão, cancelamento de dívida. Você não precisa mais pagar a sua dívida, alguém pagou. Jesus Cristo pagou por mim e por você. Sabe por quê? Porque antigamente, no Velho Testamento, precisava de um animal. E esse animal não poderia ter defeito. Escolhia um animal perfeito, uma ovelha perfeita. Levava-se diante ali do sacerdote. E ele, o sacerdote, então imolava aquele animal. E o sangue daquele animal, ele não era capaz nem de purificar e nem de trazer perdão. Ele só cobria o pecado. Mas Jesus, o Rei dos Reis, o Cordeiro Santo de Deus, por isso que a palavra fala que Jesus é o Cordeiro Santo de Deus, porque Ele foi por mim e por você lá naquela cruz. E quando a gente crê nessas coisas, a gente confessa o nosso pecado, a gente concorda com Deus. Então aquele Cordeiro Santo de Deus, que foi imolado naquela cruz, e aquele sangue foi derramado naquela cruz por mim e por você, porque nós não poderíamos ir, porque nós não éramos perfeitos, nós não somos perfeitos, mas Ele foi perfeito, Ele não teve pecado em si. Então o Cordeiro Santo de Deus, Ele não apenas cobre o pecado, mas Ele tira o pecado, Ele tira o pecado. Ele tira o pecado do mundo e nós podemos andar em novidade de vida. Porque Ele morreu por mim e por você, pelos meus pecados e pelos seus. Isso é perdão. O perdão é um cancelamento de uma dívida. E nós estávamos ali endividados. E Jesus, então, pagou a nossa dívida, nos comprou e nos fez filhos. E Ele é a luz do mundo. E Ele diz que aquele que andar na minha luz, andar na luz de Deus, não andará na escuridão. Amém? Como isso é glorioso. Fala de purificar. O versículo fala de perdão, né? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Purificar é tornar puro. É tornar o impuro em puro. É tornar aquele que não é santo em santo. De modo que a gente possa ter comunhão com Deus novamente. Isso é glorioso demais. Isso é muito, muito glorioso. E eu encerro, meus irmãos, fazendo um convite a todos vocês. Nós vamos ter um momento agora de reflexão. E para você também que está aí na sua casa. E para você que me ouve. Um convite. Um convite que está lá em Isaías, capítulo 1, verso 18. Eu vou ler para você. Vinde, pois, e
e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, vermelhos escuros, como a escarlata, como o carmesim, diz a palavra do Senhor, vinde a mim, diz o Senhor, vinde a mim e arrazoemos e vamos conversar. Se acheguem, diz o Senhor, e vamos conversar aqui um pouco. Como que está a sua vida, diz o Senhor? Como que vocês estão andando? Vamos conversar um pouco? Vamos arrazoar? Não se importem, mesmo que os seus pecados sejam escuros como a escarlata, mesmo que eles estejam escuros como o carmesim, eles se tornarão brancos como a neve, tão brancos como a lã. Amém? Eu queria que você nesse momento ficasse de pé e tivesse um tempo de reflexão da tua vida. Você orasse a este Deus que é luz, que é misericordioso, que faz esse convite maravilhoso, e vamos ter esse tempo de reflexão das nossas vidas. Amém? Antes de nós participarmos da ceia do Senhor. Ore ao Pai, ore a Deus neste momento. Diga para Ele como está a tua vida. Diga para Ele, fala para Ele. Este momento é teu. É só entre você e o Pai. Você é filho de Deus. Neste momento, ore a esse Deus. Ele te chama nessa manhã a ter uma conversa com você, diz a palavra. Vinde, vamos arrazoar, vamos conversar. Vamos, abre o teu coração agora diante de Deus. Abre o teu coração, você que está na tua casa. Aleluia, Senhor. Ah, Senhor, que a tua luz, Senhor, esteja em nós. Espírito Santo de Deus, venha capacitar a cada um neste momento a andar na luz. Aleluia, Jesus. Vinde, pois, arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que eles sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus.